mais alterações pela frente. A gente já teve várias alterações no cenário nesse ano de 2024, mas a gente tem mais uma alteração, que é a suspensão do programa Procotista. Então, deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer, quais as possibilidades agora, mas, de fato, o que aconteceu com o Procotista. Qual que é a regra, né? Temos uma regra agora que entrou muito recentemente, onde vai suspender a partir de uma data, mas antes tu vai curtir esse vídeo aqui. Se por um acaso tu é meu aluno na aula ao vivo, a gente vai falar sobre isso, já tá lá na comunidade. Se tu não é meu aluno, aqui embaixo tem a lista de espera, onde os maiores players do Brasil, sendo corretores, correspondentes, gerente de banco, estão, que é o Financiamento Pro. Então, se tu não é, aqui embaixo vai ter o link para te poder entrar na lista de espera. Quando tiver vaga disponível, tu vai ser avisado. Bom, qual que é a regra do Procotista? A partir do dia 21 de agosto, não podem ser mais recebidas propostas dentro do programa Procotista. E aí, como que funciona? Quais eram as propostas do Procotista? Quem já tinha a proposta em andamento, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Primeiro, vou conceitualizar. Procotista é uma operação com recursos do fundo de garantia, então era só para alguns tipos de cliente, e é uma operação que tinha uma taxa de juros mais barata, 8,6 ao ano. No ano passado, ela era 8,1, ela acabou subindo um pouquinho, mas é uma taxa de juros muito boa, abaixo do SBPE e um pouquinho acima do Minha Casa Minha Vida. Qual que era a grande vantagem do Procotista? É que ela enquadrava imóveis dentro do SFH, até 1,5 milhão. Então imagina, um imóvel de 1,5 milhão com uma taxa de juros de 8,6 ao ano. Era muito barato. E aí eu vou dizer como que funcionava, quais que eram os problemas e o que fazer agora, e o que vai acontecer também com as propostas em andamento. Primeiro, quem que podia contratar no Procotista? Eram só pessoas que não tinham imóveis no nome, não tinham financiamento ativo. Todas as regras, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, elas se estendiam para o Procotista. Se a pessoa tinha um imóvel e vendeu, sem problema nenhum. Agora, se ela tivesse um imóvel na mesma região, não comprava no Procotista. Eu costumava falar o seguinte, que esse programa era o Minha Casa Minha Vida de alta renda, porque ele não tinha limitador de renda. Teve depois no imóvel usado, mas para imóvel novo, para construção, não tinha nenhum limitador. E aí, ele era essa taxa de juros mais atrativa para imóveis até 1,5 milhão. Qual que era a regra? O cara tinha que ter mais de 3 anos de CLT, ou pelo menos um dos participantes não ter o imóvel, não ter o financiamento, e de duas uma. Ou ele tinha que estar com CLT ativa, ou se ele não tivesse, ele tinha que ter pelo menos 10% do valor do imóvel em FGTS. Então tinha algumas regrinhas ali. E o que acontece com esse produto, pessoal? Esse era um produto que ele já sempre que ele foi disponibilizado, ele tinha um problema de funding, problema de recursos. O que é isso? Normalmente, a quantidade de dinheiro que era disponibilizado lá pela FGTS para esse produto não supria. E aí acontecia que muitos anos ele foi descontinuidade dele, né? Foi descontinuado, muitos anos ele estava fechado, e há pouco tempo atrás ele estava aberto com um orçamento lá de mais ou menos 8 bilhões. Acontece que, pela falta de recursos dentro do Minha Casa Minha Vida, com as mudanças do faixa 3 do programa, o que tinha de dinheiro no Procotista foi alocado para o Minha Casa Minha Vida. E aí fez com que o que já era pouco em recursos ficasse quase que zero. Então, na minha opinião, a suspensão do programa Procotista, ela faz mais sentido do que a gente ter esse programa e não ter recursos para contratar, né? Se, por exemplo, até pode comentar aqui embaixo, se tu já teve algum processo de Procotista que acabou demorando a contratar por falta, né, de recursos da conta vinculada ao produto. Então, assim, às vezes até melhor não ter do que ter o programa e não conseguir contratar e demorar para contratar e ficar naquela ansiedade do comprador, aquela ansiedade do vendedor, todo mundo cobrando. Então, muitas vezes, tirar fora até melhor. O ideal, é óbvio, seria se tivesse recurso para todo mundo. Como não tem, o que ficou acordado? A partir do dia 21 não pode nem aprovar mais. Até o dia 20 aprova, vão ser recepcionadas essas propostas. Depois disso, vai contratar como? Mediante disponibilidade de recurso. Então não ficou nem claro se vai ter para todo mundo, né? Tem uma proposta lá no Procotista esperando há 30 dias. Vai contratar? Falaram que só mediante a recursos. Vai ter? Não vai ter? Não temos como saber nesse momento, né? Acredita-se que tem recursos para finalizar o que está em andamento, acredita-se que sim,
Mas, conselho, o que puder trocar para um SBPE faz sentido. Porque hoje, né, na gravação desse vídeo aqui, o SBPE está com 9.3. 8.6 para 9.3 é uma diferença não tão robusta. É claro que tem alguns detalhes, por exemplo, a cotista financiava até 80%, dependendo das operações, 70% em algumas, assim como no SBPE, vai depender de caso a caso. Agora, essa saída do Procotista, na minha opinião, ela é válida porque a gente não tinha recurso no programa. Tira fora, não deixa aquele produto ali, muita gente ia lá, simulava, gostava do produto, e aí o correspondente, o corretor, o gerente, ele orientava a não fazer porque ia demorar mais. Então aquilo ali criava uma esperança para o cliente. Então melhor tirar o produto da mesa e ir para um SBPE, né, nesses casos. Não tem outra opção agora. Então se tu tem algum cliente procotista que está em andamento, quer aguardar ver se vai ter recurso, beleza. Se puder trocar, conselho meu, tá? A gente que está com uma facilidade nesse momento de recursos no SBPE, espero que a gente siga bem para o ano de 2025, troca para o SBPE, se for possível. O SBPE ainda, não vou falar nesse vídeo aqui, mas tem uma taxa customizada lá da poupança que fica bem próximo ao procotista. Alguns clientes podem ser beneficiados dessa taxa. Então, é importante aqui entender que, beleza, saiu fora, tanto para o novo quanto para o usado, saiu fora o procotista em todas as faixas. Não é aquela mudança igual do Minha Casa Minha Vida, não. É uma mudança de todas as faixas. Então, saiu fora, pessoal, entendam. Quem quiser aguardar, beleza, vê se vai conseguir. Se não, quem puder, troque para o SBPE. Mas aqui ficou explicado o que é o procotista, como que funciona, por que os recursos não tem, né? Eu falei isso na aula ao vivo do Financiamento Pro, inclusive, lista de espera aqui embaixo, para quem quiser fazer parte do maior treinamento do Brasil em crédito. Aulas ao vivo todos os meses, mais de 200 aulas gravadas já disponíveis, mas muito mais, comunidade Tira Dúvidas. É tanta coisa que eu nem consigo falar de tanta coisa que tem dentro desse programa do Financiamento Pro. Agora, para quem está operando nessas operações de procotista agora, a dica é realmente migra para um SBPE, que eu acredito que seja a maneira mais fácil de contratar com velocidade. Se não, vai ficar mediante disponibilidade. E a partir do dia 21 já sai do simulador e aí não tem mais essa operação na prateleira, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a já encontrar soluções para os teus clientes e já dá o likezinho aqui para alavancar esse vídeo. Depois entra lá na lista de espera do Financiamento Pro.